Eu estava pensando, talvez alguns shurim a gente pegar e recapitular alguns dos shurim que eu dei em Pesach. Eu normalmente preparo bastante para dar um shiur, e às vezes quando é Yom Tov, não fica gravado. A tendência nossa, a minha mesma também é esquecer. Então, antes de esquecer, a gente tentar alguns pontos, pelo menos os pontos altos, tentar repassar. Então, um dos shurim que eu dei, que foi a noite de Shvish Pesach, na travessia do mar, tem alguns que costumam passar a noite acordado. E então eu fiz uma pequena análise sobre nada a ver com Pesach, mas a ver com Yosef, a famosa história de Yosef. E a pergunta foi: será que Hashem conversa com a gente? O que quer dizer isso? Aquele cara que ele fala, eu falo com Hashem todo dia, não necessariamente eu escuto a resposta dele, tá certo? E às vezes você vê alguém conversando, você acha que o cara tá louco. A avó da minha esposa, a Shalom, ela sempre falava: bom, eu vou conversar com Deus, vou ver o que ele diz. Então a gente tem que criar realmente um relacionamento próximo de Hashem, não simplesmente falar palavras da Tefilá, e sim a gente desenvolver um relacionamento muito próximo de Hashem. E Hashem com certeza responde para a gente, não só no sentido espiritual, esotérico, aquele negócio lá. Hashem literalmente conversa com a gente. E o que a gente precisa, na verdade, é abrir nossos ouvidos. A gente está atento. Então, a pergunta é, como a gente pode fazer isso? Então, a análise foi a seguinte: Yosef, quando ele chegou na frente do Paró, a famosa história que ele interpretou os sonhos das vacas, os feixes, etc., ele falou que eram os anos de fartura, os anos de fome. E a pergunta famosa que os comentaristas trazem: por que só o Yosef conseguiu interpretar esse sonho? Se os caras de fato eram magos, como você vê depois que eles eram capazes de fazer com que o bastão se transformasse em cobra e a água virar sangue, igual Moshe Rabbeinu, pelo menos inicialmente com essa força de magia que Avraham Avinu tinha passado para Ismael, que foi passado para, acabou chegando no Egito. Então é uma força divina não positiva, mas é uma força divina. Por que eles não conseguiam interpretar o sonho? Tem várias respostas, mas a gente vê que Yosef ele conseguiu interpretar. E quando o Paró ele chega e fala: olha, ouvi dizer que você é um cara bom intérprete de sonhos. Ele fala: eu não. Hashem é aquele que interpreta. Então diga para mim, vamos ver. Mas em nenhum momento você vê vai daber Hashem el Yosef leimor. Hashem diz para Yosef, dizendo, como a gente vê para Moshe, ou que Hashem falou com Abraham. Você não vê em nenhum momento na Torá que Hashem conversou com Yosef. Então, o que significa que Hashem vai dizer a interpretação? Então a gente deduz que isso é profecia. Yosef, com certeza, ele tinha profecia, tinha um contato direto com a Kadosh Baruch Hu. Mas existe uma passagem que diz que a inteligência, a sabedoria, ela é superior até que a profecia. O que significa isso? Então, é mais ou menos a ideia de que o empenho e o esforço, ele leva uma certa vantagem naquele que ganha a comunicação de graça, entre aspas, com Deus. Mas aqui, a interpretação dessa passagem é muito bonita, que diz o seguinte: claro, pode ser que Yosef, ele tinha literalmente ele era a porta-voz de Hashem, e ele então simplesmente Hashem falou e ele interpretou. Mas a gente pode também interpretar de outra forma e ver que Yosef, ele colocava Hashem todos os dias como o seu foco. E o tempo todo ele estava procurando Yosef, ele estava procurando Hashem. E conforme você vai observando tudo o que acontece no seu dia a dia, você já pode, não você, mas Yosef, ele já podia interpretar os sonhos do Paró na maneira correta. O que eu quero dizer? Às vezes chega alguém no Rabino e fala: olha, Rabino, eu estava saindo hoje de casa e atravessei a rua e vi um gato preto. O que eu faço? Faz nada, aconteceu nada. Isso é superstição e é proibido pela Torá. A gente não pode pegar sinais aleatórios, inclusive aquilo que Eliezer ele fez: olha, aquela moça que oferecer água para os camelos, se ela fizer isso, e a gente não pode fazer esse tipo de sinais. Isso é superstição, é proibido, uma idolatria. O que sim, tudo que acontece, você vai fazendo uma nota mental. Olha, aconteceu A, aconteceu B. Não estou tirando conclusões. Fica atento, que tudo é um sinal de Hashem. A conclusão, toma cuidado.
você não pode tomar conclusão por coisas aleatórias. Mas conforme você vai vivendo, você vai adquirindo sabedoria, você vai percebendo os detalhes que vão acontecendo, e às vezes, no final da vida, ou lá para frente, você começa a costurar e se vê, uau, não foi à toa que A mais B mais C aconteceu. Eventualmente, com muito cuidado e sabendo se eu posso, de repente, tomar uma decisão sozinho, uma conclusão sozinho, ou melhor até, consultar com alguém mais sábio que eu, imparcial, eu posso chegar, eventualmente, a uma conclusão. Sim? Fala. Então, Mas a sabedoria é você, quando está acontecendo, especialmente eventos que aparentam ser negativos, nessa hora você... Especialmente quando são negativos, você começa a balançar. Mas se você tem essa visão mais ampla, você consegue fazer o zoom out, fala, eu não entendo. Não estou dizendo que é legal sofrer bullying, como você falou, não estou dizendo que é, mas eu tenho certeza que alguma coisa, algum plano maior tem. Hashem não espera que você viva pensando igual tinha grande tzadikim, olha, eu não estou vendo sofrimento. Não, Hashem ele já prevê que você vai ter sofrimento e ele fala, olha, quando você tem sofrimento, peça para Hashem. Então, por definição, eu estou passando pelo sofrimento, senão não teria por que pedir para Hashem. Se tudo é maravilhoso, tudo é bom, então não tem por que pedir para Hashem. Não, Hashem ele já prevê que você vai ter situações desagradáveis, ao mesmo tempo que você pede para Hashem para sair daquilo, você também, ao mesmo tempo, acredita que Hashem te colocou lá e ele espera que você peça para sair de lá. Não tem contradição. Então, o pensamento é o seguinte, Yosef, ele, está escrito na Torá que ele foi tirado do Bor. Bor era o buraco, certo? O lugar que ele estava, a Torá descreveu antes não como Bor, e sim como Beit HaSoar, como uma prisão. Pode até ser que a prisão era um buraco, mas a Torá fazia alusão a esse lugar como Beit HaSoar, como prisão. É o nome de hoje, até hoje usado em hebraico. E quando a Torá fala, tiraram ele do buraco. Peraí, buraco? Aonde tivemos antes com Yosef, ele parou e começou a pensar na vida dele. Aonde tive buraco antes na minha vida? Quando os meus irmãos colocaram eu no buraco com as cobras e escorpiões. E aí, lá eles me colocaram no buraco. Aqui, de repente, as coisas estão começando a se inverter. Aqui estão me tirando do buraco. Interessante, né? Ele estava atento nos pontos da vida dele. Tá bom? O que a Torá descreve depois? E colocaram nele roupas. Imagina, ele estava com roupa de prisioneiro. Vai se apresentar perante o Paró. Cortou o cabelo, colocou roupas bonitas. Espera aí, roupas? Colocaram roupas? Tiraram roupas. Lá atrás, qual foi o último evento que fizeram com ele antes dele ser jogado no poço? Tiraram dele aquela túnica especial que o pai dele tinha dado para ele. Interessante, parece que a roda está começando a girar e os pontos estão começando a se ligar, certo? E é como se fosse o espelho, né? Os eventos estão ocorrendo de forma espelhada. Bom, o que aconteceu agora? Vamos me levar na frente do Paró. O que aconteceu antes de eu encontrar os meus irmãos? Eu estava na frente do meu pai, a figura de grandeza. Interessante. Eu fui afastado do meu pai, fui na missão que meu pai me mandou embora. Aqui estão me trazendo perante uma figura de grandeza. Claro, não é o pai, não é a mesma coisa, mas ele começou a ligar os pontos. E aí o Paró conta para ele, e eis que eu tinha um sonho, tinha vacas gordas e vacas magras, e aqui vem o ponto que nenhum dos magos conseguiu interpretar. Eles falaram que as vacas simbolizavam filhas que iam nascer, filhas que iam morrer, países que ele ia conquistar, países que ele não ia conquistar, e o Paró não aceitou. Uma das interpretações mais simples é porque ele já tinha sonhado a interpretação. E toda vez que falavam, ele falava, não é isso. Tem outras explicações. Mas a genialidade do Yosef, a novidade do Yosef foi que ele disse que vacas significam anos. Esse foi o ponto-chave da interpretação dele que ninguém antes tinha falado. Vacas são anos. Então, de onde ele tirou isso? Bom, profecia. Ou a gente pode dizer, também foi sabedoria junto com a profecia. Qual foi a sabedoria dele? Olha que interessante. A Torá descreve para a gente que as vacas eram Yefot Toar, de uma aparência bela. Aparência bela. Deixa eu voltar. Espera aí. A minha mãe, Rachel, mãe do Yosef, porque o meu pai gostou dela, assim que ele viu ela, está escrito que ele viu que ela era Yefat Toar.
Ela tinha uma bela aparência. Interessante. Depois, as vacas que foram aparecendo depois do sonho, as outras 7, eram rakot. Rach, reish, hav, em hebraico, significa fina, leve, ou seja, eram aquelas magérrimas. Rakot, eu posso escrever com Raf, Kaf ou Kuf, tem o mesmo som. E às vezes, letras com o mesmo som, elas podem ser intercaláveis, uma das metodologias de... Então, se você voltar a Rakot, Ve'einei Leá, Rakot. Os olhos de Leá eram... Não era fraco, aqui era o Rakot com Kuf. Era esbugalhado, alguma coisa assim, porque ela tinha chorado muitos anos, sensíveis, porque ela tinha chorado muitos anos, porque diziam que ela iria casar com Esav. Então, peraí. Se Efotor simboliza a minha mãe, Sirakot simboliza a irmã da minha mãe, a outra esposa do meu pai. Interessante. Aí ele fala 7. 7 belas, 7 Rakot. Quantos anos meu pai trabalhou? O que ele fez de 7 para conseguir cada uma delas? 7 anos de trabalho. Matou. Fácil. Certo? Agora ele voltou à história e falou, vacas é igual o quê? Anos. Foi 7 anos e 7 anos que ele trabalhou. E aqui a gente já vê o primeiro ponto, que além da profecia de Yosef, muito provável que ele estava o tempo todo observando tudo que acontece na vida dele, sabendo que era, Hashem estava costurando os pontos. Mais um detalhe interessante. A Torá conta para a gente sabe que o Paró, ele fez com que o Yosef, ele jurasse que ele não contasse, que não contaria para ninguém que ele sabia um idioma a mais. O Paró, para ser o Paró, tinha que saber 70 idiomas, que eram todos os idiomas que tinha na época. O Yosef, antes de ir para o Paró, o Malach Gavriel veio para lá e ensinou para ele todos os idiomas. Só que ele já sabia o que? O Lashon HaKodesh, o hebraico bíblico. E aí ele chega perante o Paró, e o Paró, de repente, percebeu que ele tinha uma concorrência grande aqui. De repente, ele sabe um idioma a mais. E ele fez com que o Yosef jurasse que nunca ele ia contar. E a gente sabe disso, que a Torá depois conta que quando Jacó faleceu, o Yosef, ele vira e fala para o Paró, olha, eu preciso levar meu pai. Ah, você não vai querer, de repente, o meu pai é pessoa abençoada, você vai querer que eu deixe aqui no Egito? Saiba que eu jurei para o meu pai. E que foi esse? Eu jurei para o meu pai. Ele deixou uma dica, falou, olha, se você mandar eu quebrar o juramento com meu pai, então o juramento não tem valor, eu vou contar para todo mundo que eu sei o idioma mais que você. Certo? Então a pergunta é, Paró, se você é capaz de estudar 70 idiomas, ao invés de você ficar com medo a vida inteira que o Yosef sabe o idioma a mais, contrata um professor de Bar Mitzvah, um professor de hebraico, e entra no Google, vai lá no YouTube, não falta aulas de hebraico, aprende hebraico. Se você aprendeu 70, aprende mais uma. Não é tão difícil. Pede para o Yosef te ensinar, se for o caso. O que é tanto medo? Então é óbvio que o Lashon HaKodesh não é apenas mais um idioma. Ele poderia aprender a falar eu quero chegar em Tel Aviv. Isso não é problema. Ele não vai morrer de fome em Israel. O problema é o seguinte, Lashon HaKodesh é a código-fonte na qual Hashem criou o mundo. É o conhecimento profundo, onde cada letra tem seu número, cada letra tem seu simbolismo, cada junção de letras tem várias formas de codificar, onde Hashem, ele criou o mundo através dela. Então, por mais que ele pudesse até aprender o idioma hebraico, ele não iria saber ter o conhecimento que Yosef ele tinha como um tzadik, como estudioso da Torá, o que realmente significa cada letra e o poder de cada um. Então, olha que interessante. Mais um motivo que só o Yosef pôde interpretar. Então, nossos sábios eles fazem o cálculo do dia que o Paró ele tinha tido, que ele acordou do sonho dele, era, na verdade, Rosh Hashanah. O Yosef ele está no poço. Passam exatamente 2 anos que ele tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. E tiram ele do buraco, que dia? Ele está lá com o calendário dele lá, Rosh Hashanah. Opa, Rosh Hashanah, justo hoje estão me tirando? O que Hashem define em Rosh Hashanah? Principal, que a gente está sempre rezando para Hashem. Quanta quem vai viver, quem não vai viver. Quanta Parnassá, o destino de cada um. E não somente dos Yehudim. Rosh Hashanah é um dia para toda a humanidade, para todo o universo. Então, Hashem está definindo se o mundo vai continuar, se não vai continuar. Então, ele falou, opa, então, antes ainda dele ver qual era o sonho do Paró, ele sabia que alguma coisa tinha a ver com o próprio dia, não é possível. Ele entendia o Lashon HaKodesh, entendia que Hashem estava dando sinais.
E mais uma coisa que ele sabia, que o Paró o tempo todo ficava falando Sheva, Sheva, 7 vacas, 7 espigas. Sheva, em hebraico, se você mudar o pontinho do Shin para o Sin, que na Torá não existe pontinho, Sheva é a mesma palavra que Sova, que significa fartura. Então, para o Yosef, estava na ponta da língua. Para o Yosef, né? Não sei se para mim, né? Mas depois que a gente estuda, vira fácil, né? Mas, para ele, estava na ponta da língua. Olhando a sua vida. Vendo tudo que Hashem tinha preparado ele antes, era para ele chegar nesse momento. Observando o dia que ele estava, e observando as palavras que o Paró estava falando no Lashon HaKodesh, acabou. Estava bico. Bico para ele. Certo? E aí, então, qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão é, se a gente, nos momentos difíceis, principalmente, a gente começa a observar e falar, nada é por acaso. Me colocaram no buraco para um dia eu sair do buraco. Me colocaram lá embaixo, talvez para eu um dia conseguir chegar na grandeza. Tiraram minhas roupas para eu talvez colocar outras roupas, certo? Me afastaram do meu pai para eu poder chegar e um dia trazer meu pai de volta. E tudo que aconteceu na vida dele, você ficar esperto, isso já vai te ajudar para você encarar os fatos melhores. Os fatos de agora e os fatos futuros, quem sabe, se você é observador, você vai começar a ligar os pontos. Aquela pessoa que não acredita, que nem você falou em Ashgaha Pratit, tá certo? Então, você disse, meu filho, ele sofreu bullying, depois ele acabou indo para uma yeshiva. Então, depois eu consigo enxergar, olha como foi bom. Talvez uma pessoa ia dizer, bom, Deus podia ter dado outro jeito, eu não precisava fazer dessa forma que meu filho precisava sofrer para ir para a yeshiva. Claro, mas se você acredita em Ashgaha Pratit, você começa a entender que tem um motivo. Você não conseguiu entender o completo, por que foi dessa forma. Mas uma das coisinhas, você já conseguiu falar, olha, teve um resultado positivo. Conforme a gente se aproxima de Hashem, conforme a gente vai acreditando mais em Ashgaha Pratit, mais você enxerga. A pessoa pode viver uma vida agnóstica. Ele não vai enxergar Deus. Agora, se você começar a acreditar em Hashem, você vai cada dia enxergar ele mais. É um espelho. E olha que curioso, uma passagem que eu ouvi muitos anos atrás, muito bonita, em relação ao Yosef. A Torá conta pra gente que quando ele estava sendo vendido, ele foi vendido para árabes, Cananim, etc., até que ele chegou no Egito, a Torá fala que os irmãos viram lá uma caravana de árabes, Ishmaelim, e eles estavam carregados nechoot trivalot, que eram tipos de perfumes, especiarias. O que importa o que tinha, qual que era o carregamento? Então, o Urashi, ele diz, olha, normalmente eles carregavam piche ou coisas que têm cheiro ruim. Mas aqui, para o Yosef, Hashem colocou perfumes. Legal, né? Eu estou indo sendo levado para o antigo Carandiru, tá certo? Ao invés de eu ir no Camburão, ao invés de eu ir no porta-mala algemado, eu vou na limusine da primeira classe. Escolha, Hashem, olha, eu tenho uma ideia melhor para você. Deixa eu te dizer um negócio. Me leva de fusquinha para casa. Eu não preciso de mais nada. Me coloca ar-condicionado para ir na prisão? Mas qual que é a mensagem? A mensagem que a Torá está dizendo era a seguinte. O teu destino é esse. Você tem que chegar até o Egito dessa forma. Por quê? Não é o caso. Está determinado. Mas saiba que eu estou com você. O que for possível de eu amenizar a situação, se for para ir para a prisão de primeira classe, você vai de primeira classe. Porque eu quero que você lembre e saiba o tempo todo que eu estou te acompanhando. E você vê que Yosef, o tempo todo, ele tem essa visão. Tanto é que, com a maior facilidade do mundo, ele perdoa os irmãos. Os irmãos vêm chorar para ele, desculpas. Não foi vocês, foi Deus. Como foi Deus? Vocês que me venderam, vocês que me jogaram no poço, vocês que me venderam. Não, ele entendeu o tempo todo que Hashem estava conversando com ele, que Hashem estava fazendo tudo. Os irmãos foram problema deles com Deus, não é? Mas o que tinha acontecido comigo, aconteceu. Então, o que a gente deve prestar atenção são nesses pequenos detalhes. Sim, acontece eventualmente coisas muito difíceis, mas a gente ainda assim prestar atenção que com toda a dificuldade, Hashem te manda mensagem dizendo, olha, não pense que eu estou mais longe de você, eu estou mais perto de você. Quando você está numa situação difícil, eu estou mais perto de você. Cabe a você o desafio de você perceber isso, de você estar atento que Hashem está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. E você fazendo isso, ele conseguiu ter uma vida realmente onde ele não se enxergava em nenhum motivo, em nenhum momento como uma vítima, e sim como um enviado de Hashem. Eu vim aqui para poder salvar o mundo, ajudar vocês. E ele estava na prisão, tinha sucesso. Estava como escravo, tinha sucesso. Estava no buraco, tinha sucesso. Não importa, onde ele estava,
ele tinha sucesso, porque o sucesso vem de dentro para fora. Por isso está escrito, inclusive, que ele era Ish Matzliach. Atzlachá em hebraico é sucesso. Matzliach é que faz com que os outros tenham sucesso. Se você procura o seu sucesso individual, o Yosef era uma falência, né? Os anos que ele passou lá preso, sucesso não tinha nada. Mas ele não, ele sempre procurava fazer com que os outros tivessem atzlachá. E assim ele enxergava a vida como que ele também automaticamente tinha sucesso. E só para concluir um pensamento, tem aquela famosa história da Guimará que conta que o Nahum Ish Gamzu, aquela famosa história de que o povo de Israel estava com atritos com o César romano, né, que o povo judeu na segunda época do segundo templo diante estavam sobre o domínio romano. Então, em determinado momento escolheram um Yehudi que ele fosse dar um presente para o rei e colocaram joias, ouro, prata, etc. O resumo da história foi que no meio do caminho ele foi roubado, colocaram terra. E esse Nahum Ish Gamzu, ele vai até o rei mesmo assim e ele presenteia ele com terra. Quando o rei abre, o Eliel Navi aparece para salvar. O Eliel Navi fala para o rei, quem sabe essa é uma terra especial, uma areia especial que Avraham Avinu, patriarca deles, tinha usado contra os seus inimigos, que se transformavam em flechas. Dito e feito, e assim o Nahum Ish Gamzu, ele foi poupado e o povo de Israel se aproximou muito mais do César pelo fato que eles deram algo tão precioso para o César. Essa é a história bem resumida. O nome desse sábio era Nahum Ish Gamzu. Nahum, o homem de Gamzu. O que quer dizer Gamzu? Todo mundo conhece a frase? Gamzu letová. Também isso é para o bem. Por quê? Que diz a Guimarães, porque ele era Melumad Benissim. Ele era um aprendido, um cara expert em milagres. Onde que faz faculdade de milagres? O que você vai ser quando crescer? Eu engenheiro, eu médico, eu vou ser milagreiro. Aonde tem esse lugar onde você aprende a fazer milagres? Ele era aprendido, expert em milagres. E a resposta é que você tem dois tipos de milagres. Tem aquele lá que Deus chega e abre o mar para você. Vai ser difícil de você ter isso no teu dia a dia, pode até acontecer. Ou aquele que aprende a enxergar os milagres. Aquele que quando ele estava com uma dificuldade tremenda, representando o povo judeu, ele falou, alguma coisa tem aqui. Não é que ele sabia que a areia se transformar em flechas, mas ele acreditava, mesmo na pior das situações, tem algum plano aqui que Hashem está reservando para mim. Por isso o nome dele era Gamzu. O que quer dizer Gamzu? É um convite que Hashem faz para você, enxergue que além da realidade superficial, tem Gamzu, tem mais alguma coisa acontecendo em paralelo. Tem mais um plano muito maior do que aquilo que você enxerga. Se você viver uma vida igual esse Nahum, que você vai enxergar Gamzu, você vai começar a ver milagres todos os dias na sua vida. Você vai começar a perceber que tudo na tua vida é um milagre. E assim você vai encarar a vida de uma maneira muito mais elevada. E isso sim, aquilo que a gente falou antes, que você não precisa ser profeta, você precisa ser sábio. E sábio é algo que a gente pode alcançar. É algo que a gente pode começar a observar no nosso dia a dia, entender que tudo que acontece é para o bem, e a gente fazer uma nota mental de tudo que acontece no nosso dia a dia, e aos poucos tentar interpretar, claro, como eu falei, tomando os cuidados, não tomar conclusões precipitadas. Demorou muitos anos para o Yosef entender, em retrospectiva, o que aconteceu com ele, que ele foi vendido, etc. Mas o tempo todo ele não perdeu a fé, que ele sabia que tinha alguma missão que a Hashem estava reservando para ele. E o próprio Yaakov, chamar etadavar, né? Ele estava esperando. Então, só para concluir a história que eu estava querendo contar aquele dia, que eu me lembrei agora, véspera de Rosh Chodesh, cada um com certeza tem histórias que ele pode dizer, irmão, eu vi a mão de Hashem. Quando você vê a mão de Hashem uma vez, Hashem está te dizendo, sabe que eu estou sempre com você. De vez em quando você me vê. Você quer ver mais? Procura mais. Mas de vez em quando, ou raramente, Hashem vai lá e te mostra. Acho que cada um deve ter alguma história assim. Não? Onde Hashem te mostrou, olha, estou com você. E aí eu me lembrei da história que aconteceu comigo justo um mês atrás. Então, era a véspera de Rosh Chodesh, e aí eu estava conversando com minha esposa o que a gente pode comprar para as crianças para fazer Rosh Chodesh, que é um dia especial, para que seja uma coisa, para você ter uma relevância. E como você faz Yom Tov especial? Não é só rezando, com carne, com vinho, com presentes. E aí, vai cair, se você tirar. 2 minutos. Se quiser, pode. Aí eu conversei com ela e a gente falou, bom, vamos comprar pizza. Vamos ver se a gente consegue todo mês fazer uma coisa diferente, como comprar uma coisa, tá bom? E mandei mensagem lá via Babush, encomendei 3 pizzas, sabor, tarará. Ok. Aí era umas 5 da tarde, isso eu já encomendei tipo meio-dia. Aí era umas 5 da tarde, eu recebo uma ligação da escola, onde meus filhos estudam. Eles tinham acabado de ter um charity,
aquele arrecadação em massa, que a gente participou, minha família, meus irmãos, etc., a gente participou. E ele falou, olha, em agradecimento, em reconhecimento à sua participação, a gente queria mandar um reconhecimento. Me dá teu endereço, que hoje à noite a gente avisa a tua esposa para não fazer janta, que a gente vai mandar 3 pizzas. Eu não lembro quando foi a última vez que eu encomendei 3 pizzas. E nunca aconteceu. Quer dizer, é raro, né? Ganhar no sorteio, ganhar alguma coisa. Sempre os outros que ganham, né? Eu não ganho, mas tudo bem. Mas quando foi aquela vez que alguém te liga no mesmo dia e fala, olha, não faça janta que eu vou te mandar. Ele não falou 3 pizzas, que era o que eu já tinha encomendado. E aí, o que ficou claro? O que a Hashem está me dizendo? A Hashem está dizendo, olha, você está no caminho certo. Mês que vem talvez você não vai ver a mesma coisa. Talvez você não vai ver todo dia. Mas espera aí, uma vez eu dei da cá e eu vi que a Hashem me pagou em dobro. Você vê sempre. Não necessariamente não é toma lá da cá. Mas se você vê uma vez, uma das pessoas que escuta bastante nosso shiur aqui, o shiur, ele contou uma vez que nos centavos, ele fez a conta, que a Hashem devolveu para ele assim, em dobro, não lembro exatamente, mas no centavo. Ele faz uma planilha muito, muito meticulosa dos gastos, não sei o quê. Não lembro os detalhes, mas peraí, não é todo mês que você vê isso. Tudo bem, a Hashem já te mostrou, vai nessa. É por aí mesmo. Só para concluir, depois que eu contei essa história no Shabbat, mas a gente deve fazer a planilha. Mas sim, está escrito no Pirkei Avot. Você não deve dar você quer dar mais que 10%? Pode dar, e deve dar, muito bom. Mas você tem que saber exatamente a conta. A gente aprende isso de Yitzhak, está escrito, ele contou a plantação dele e ele encontrou 100 vezes mais. A diferença foi 100, ou foi 200, foi 50, Hashem deu para ele abundância. Ele contou exatamente quanto ele tinha para poder dar uma certa. O que a gente aprende, aquilo que a avó diz, não faça de forma aproximada. Mesmo que você vai exagerar para dar a mais, você tem que ter a conta. Então você fala, olha, a conta precisa 10% de 1.000 que eu ganhei. Ok. Não preciso dar 100, posso dar 110. Eu posso não ser meticuloso nos descontos que existem, eventualmente, para destacar os gastos, eventualmente, que eu tenho para o trabalho, mas preciso saber ter a conta exata. A partir da conta exata, eu dou a mais. Isso é muito importante. Eu não vou dizer que eu faço uns centavos igual essa pessoa, mas quando você é assalariado é mais fácil, certo? Quando a pessoa tem várias fontes e é variável, às vezes entra, sai, uma empresa, aí fica, às vezes, mais difícil. Mas o ponto é que a gente realmente lembrar de que Hashem, ele fala para a gente muitas vezes, não vai lembrar, não vai te mostrar todo dia, senão a gente vai perder o nosso livre-arbítrio. Mas Hashem, quanto mais a gente procurar, a gente vai ver, Hashem está dizendo para a gente, vai nesse caminho, eu estou te ajudando. E aqui a conclusão, por exemplo, não estou tirando conclusões místicas, estou dizendo conclusões, quer dizer que agora eu preciso comprar 3 pizzas todo mês? Não, mas Hashem está te dizendo, se você está gastando para fazer uma mitzvah, fica tranquilo, nunca vai te faltar, nunca vai ser um gasto a mais. Não é isso que vai fazer para você a diferença, pelo contrário. Todo motivo que eu dei para você dinheiro, para que existe uma pizza? Para que existe um chocolate? Para que existe carne? Para a gente poder servir melhor a Hashem. E às vezes, quando chega na hora de servir a Hashem, opa, eu vou economizar. E quando chega a determinado momento, Dia das Mães, tá bom, que Buda vai, tudo bem, também faz parte. Mas aí a gente acaba gastando com outras coisas. Então, a ideia, acho que é essa, a gente realmente estar atento, e essa ideia, Melumad Benissim, a gente aprender os milagres, a gente está o tempo todo atento. Isso sim cabe a nós, a gente ficar esperto, olhando o tempo todo, não tomar conclusões precipitadas, mas saber o tempo todo que a Hashem está nos guiando. Bom dia.